Outra coisa que no século passado, no final do século passado, causou também muita polêmica e muita ofensa, muita crítica, muito bullying, era a antimatéria, ou seja, aquelas pessoas que evidentemente compreendem o que é a matéria e o que é a antimatéria, e que a matéria ela vem do que a gente chama de antimatéria. Elas sofriam terrivelmente na nossa sociedade, principalmente, entre aspas, na sociedade científica, com as explicações que nós dávamos para o funcionamento do ser humano e o funcionamento do DNA. Então nós dizíamos que até o final do ano 2000, o que era a antimatéria considerada invisível, ela ia ser fotografada. Exatamente no ano de 1999, a antimatéria, ou seja, a matéria invisível, ela foi fotografada. E começaram a surgir uma mudança incrível, como por exemplo, você chega num congresso, você vai explicar física quântica, você vai falar sobre paradigmas, você vai falar sobre crenças, sobre valores, você vai falar que o DNA ele é uma molécula que ele trabalha com 10, 12 frequências diferentes, que nós chamamos de dimensões, que o DNA ele tem toda a memória de sua trajetória. As pessoas levantam, as pessoas me ofendem, as pessoas saem de perto e colocam apelido. Eu mesmo prescrevo até hoje ovo caipira com 2 gramas de vitamina C, foi o Dr. Hélio Pova que me ensinou. Eu já tive um apelido que eu me orgulho muito de Dr. Ovo. Quando eu comecei a falar o que eu estou explicando lá em 1999, que eu botei o nome até de dieta do chuveiro, vocês podem ver pela foto que a menina que eu escolhi, o nome dela é Thalita, ela já apresentava o que hoje é o básico para desinflamar na obesidade, no sobrepeso e em todas as doenças inflamatórias, que era o excesso de insulina nos tecidos. Mas isso era lá por volta de 1999, mas nós já dizíamos que cérebro, que tireoide, que fígado, que suprarrenal, que ovário, que músculo estavam sofrendo pela perda da sensibilidade à insulina, que era causada pelos fatores ambientais. Por que eu falei que o DNA ele trabalha com 10 frequências e ele pega 10 ou 12 ou quantas forem dimensões diferentes? Porque o próprio ambiente psicossocial ele modifica as nossas membranas celulares e esses fatores modificam os nossos genes. Vou repetir, os fatores psicossociais através de frequências que são captadas pelas membranas celulares, modificam os nossos genes. Vamos dar alguns exemplos do que eu falei muito tempo e agora é científico. Hoje em dia, você chega no consultório, qual é a maior queixa? As pessoas estão passando por problemas financeiros. Problemas financeiros normalmente levam a uma série de sentimentos e sensações de impotência emocional. O que é isso, impotência emocional? A sensação que você não tem controle da sua vida, a sensação que você não dá conta de resolver os seus problemas. Isso, que é uma frequência, é captada evidentemente pelo nosso DNA e é transformado em hormônio chamado cortisol. O hormônio cortisol, que aparece nas situações de luta e fuga, e falta de sensação de segurança, falta de sensação de potência, falta da sensação de poder e outras coisas que são causadas pelos problemas econômicos, vão mexer nas membranas celulares, vão mexer nos nossos genes
e vão alterar o nosso organismo. Eu sempre disse que lá na Grécia, depois que eles ficaram sem dinheiro, a obesidade começou a disparar. Aqui no Brasil não é diferente, mas poucas pessoas sabem que você aprender a lidar com o medo, com a ansiedade, com as dificuldades, também é importante para tratar as doenças inflamatórias. E quando a gente ensina ou procura explicar quais são os recursos, as pessoas não têm a fixação dessas soluções, porque o próprio cérebro já não está funcionando bem pelos problemas inflamatórios que estão acontecendo no cérebro. Exemplo, as pessoas elas sofrem de ansiedade. O que é a ansiedade? É uma sensação, é um sentimento, é uma percepção que ela está muito preocupada com alguma coisa que vai acontecer no futuro. Isso é ansiedade. Então, nós só conseguimos respirar, nós só conseguimos viver no presente. Mas a pessoa começa a produzir sensações, sentimentos, pensamentos, não de presente, de futuro. Não sensações ligadas à respiração, mas dissociadas do corpo. Evidentemente, isso gera uma tensão, gera um desequilíbrio hormonal, gera doenças. Então, hoje em dia, a gente tem as ansiedades, nós temos o pensamento acelerado. Normalmente, nós deveríamos pensar muito menos, porque os pensamentos, na maioria das vezes, são todos repetidos e pobres, pensamentos de não muita qualidade, e pensamentos que são produzidos e repetidos e que tiram a pessoa da sinalização do seu corpo. Então, a pessoa acaba de comer e ela levanta com a sensação de que está com fome. Ela não está com fome de comida. Se ela acabou de comer, não está com fome de comida. Mas como ela está perdendo a sensação de sinalização, ela não entende que ela pode estar com fome de carinho, ela está com fome de lazer, ela está com fome de carícia, de uma boa conversa, ela está com fome de ter algum controle da sua vida, ela está com fome de alguma coisa que dê prazer sem culpa. Mas como ela está pensando rápido e não tem reflexo e consciência sobre seus pensamentos, ela vai abrir a geladeira e vai comer, e depois vai ficar repetindo sem parar que não consegue controlar a fome, que não consegue controlar a ansiedade. É possível, claro, é fácil dizer que você não consegue, porque se você conseguir, você vai ter que ter trabalho. E numa sociedade impulsiva, compulsiva, as pessoas não querem trabalho, elas querem mágica, elas querem uma cirurgia, elas querem um balão, elas querem uma dieta. Agora, não entendem que para tratar doença inflamatória, principalmente obesidade, sobrepeso, tem que mudar o estilo de vida. Então, o inimigo, ansiedade, pensamento acelerado e medo. Medo, sim. Medo de não ser aceito, medo de não pagar as contas, medo de não ser querido, medo de ficar pobre, medo de ficar desempregado, medo que aconteça algo ruim com a família. Isso, no nosso dia a dia, é a coisa mais frequente que desequilibra os hormônios. E isso não pode ser tratado com mágica. É lógico que na minha posição de médico, de endocrinologista, de médico com larga experiência em biologia molecular, eu procuro conscientizar o cliente e medicar o que for possível medicar para que ele possa ter um comportamento diferente em relação aos problemas. Por exemplo, que ele tenha menos medo, que ele tenha mais resiliência, capacidade de resistir à adversidade, que ele tenha mais motivação, que ele tenha um melhor sono, que ele possa ter uma sensação de mais confiança, de mais disciplina. Então, no início,
é fundamental você, conhecendo o paciente e a sua história, as causas do seu desequilíbrio, aí você medicar. Medicar para você facilitar que ele mude o comportamento. Porque uma das maiores loucuras que eu conheço é a pessoa querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, sobrepeso, obesidade são causados por problemas multifatoriais, como eu expliquei. Problemas biológicos, problemas ambientais, problemas sociais, problemas psicossociais, problemas existenciais e também problemas espirituais, que quando a gente fala em espiritual, nós estamos falando de frequências mais finas e pensamento mais alto na hierarquia de sistema de valores, né? Depois disso tudo, a dificuldade que a gente tem é que as pessoas comecem a absorver técnicas simples para que elas possam modificar a sua respiração, a sua concentração e abrir a capacidade de aprender. Então, resumindo, no passado não se acreditava em antimatéria, passou o tempo, a antimatéria foi demonstrada, virou o século, já se sabe que o DNA é uma molécula que trabalha em inúmeras dimensões, que ele tem toda a memória, mas isso também não pertence ao sistema de crenças da maioria das pessoas. E por que eu estou falando isso? Para as pessoas entenderem que se o ambiente está ruim, se o ambiente que nós vivemos está ruim, isso também interfere no seu DNA. Como? Ele vai mudando, ele vai encolhendo, ele vai esticando. Mas que se você conseguir aprender técnicas que você entenda que de dentro para fora você pode controlar o que é seu, mas você não pode controlar o que é fora, aí o seu DNA ele começa a agir como você pensa, como você sente, como você fala. Mas eu pergunto a vocês, isso é ensinado para a população? Você vai ao seu médico, aí o seu médico explica isso? Isso passa nos programas de grande audiência da televisão? Isso é ensinado nas escolas? Isso é ensinado nas nossas universidades? Não. Então vocês estão entendendo por que existe um movimento chamado Desinflama Brasil, que é um movimento da sociedade para a sociedade, para que a gente possa levar as informações de qualidade para que a pessoa possa conscientemente mudar o seu estilo de vida. Porque a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Agora mesmo estava falando com um cliente que ele toma um anabolizante via oral. E ele toma o anabolizante sem nenhuma consciência que ele pode, depois de tomar o anabolizante, sofrer uma colestase hepática. De uma hora para outra, ele sofreu uma cirrose e uma insuficiência hepática, cuja solução vai ser arrumar um fígado e transplantar. Como tem uma fila enorme de fígados para serem transplantados, ele vai, evidentemente, morrer. Só que ele não tem essa consciência, ele não tem essa informação. Agora, se ele soubesse que daqui a algum tempo já vai existir aquela substância que pode ser usada pela pele, e aí não vai ter esse risco, aí ele teria um outro resultado. Mas se você não tem a informação, se você não tem o conhecimento, você não reconhece. Tudo que eu estou falando aqui, dificilmente você ouviu do seu médico, dificilmente você ouviu nos programas de televisão que você ouve. Por isso, a importância desse congresso, de levar até vocês informações de qualidade para vocês mudarem o estilo de vida.